Oi, turma, tudo bem? Como vocês se lembram, eu sou a Tereza, neurologista e coaching sexual, e vim aqui para contar para vocês, dividir com vocês a minha experiência da última semana. Vocês podem ver que eu tô um pouco queimadinha, fui viajar para Fortaleza e eu tô com meu marido há 10 anos. E desde que meu filho, a gente sempre viajou sozinhos e tal, minha mãe tava doente, meu pai cuidava dela. E desde que meu filho nasceu, a gente sempre viajou nós três, eu, meu marido e meu filho. Porque meu pai, que cuida do meu filho, achava que isso era mais importante, a gente ter um contato maior com ele, que nós dois trabalhamos muito e tal. Mas na última viagem, em julho, meu filho chorava todas as noites, porque ele sentia muita falta do avô. E dessa vez a gente falou, você vai junto. E olha, eu vou te contar que levar meu pai nessa viagem foi excepcional. A viagem foi excelente, como todas as outras viagens, mas nós tivemos um tempo de casal, que a gente não tem há muito tempo, porque sempre que a gente viaja com o nosso filho, ou um fica com ele, ou os dois ficam, então a gente não consegue ter intimidade. A gente só consegue namorar de madrugada, quando ele estiver dormindo. E nessa viagem a gente conseguiu ter um tempo nosso. Então a gente saiu um dia pra jantar só nós dois, porque meu pai não queria ir, a gente foi a um show de humor. Aliás, até recomendo, da Rocicléia, lá em Fortaleza, que é excelente, no Lupus Beer. E foi um momento de nós dois, de um olhar pro outro, de um dizer pro outro, ai, que legal, essa viagem tá sendo boa, ai, como foi bom aquele lugar onde a gente foi conhecer. E isso é importante. Mais do que nunca num casamento, a gente precisa ter o momento dos dois. Principalmente depois de um filho, meu filho tem 4 anos. Depois de 4 anos que você tem um filho, que você faz tudo os três, graças a Deus, a gente consegue pelo menos uma vez por mês sair pra jantar, ou sair pra ir a algum lugar, sair pra encontrar os amigos, sem o meu filho. Mas a gente tem prazer de sair com ele, a gente tem prazer de dividir a nossa vida com ele. Mas é necessário também. E nessa viagem eu tive total certeza disso, porque foi muito bom. A gente saiu pra jantar só nós dois. De manhã cedo, quando eles iam tomar café, a gente namorava no quarto, coisa que a gente não faz há anos. Por quê? Porque não tem como fazer. Nos momentos normais de vida, você não consegue namorar com seu marido às 9 horas da manhã, naquele sol maravilhoso, aquela janela de frente pro mar. Então, isso também é legal. Então, a viagem é importante, é legal você ter um tempo também só pra vocês dois. Ah, não dá pra eu viajar só nós dois e depois viajar nós dois com o filho. Então, tenta levar alguém junto dessa viagem. E às vezes você pensa, putz, levar sogro, levar sogra, mas às vezes, se a relação do seu filho com esse avô, com essa avó, ou mesmo uma babá, ou mesmo um irmão, uma tia, for muito próximo e você e eles tiverem responsabilidade, você tiver confiança nele, isso também vai ajudar na viagem pro casal. E te juro, foi uma viagem inesquecível. Então eu recomendo a todo mundo. Recomendo viajar, recomendo curtir. E várias vezes, nesses dias, a gente ficou lá 6 dias, a gente foi andar na praia, só nós dois. Assim, andar na praia, coisa mais simples possível. E dividir, andar de mão dada, que é uma coisa que a gente não faz às vezes, porque tá sempre o Vitor no meio de nós dois, que é o nome do meu filho. E foi tão bom conversar, ver os lugares, dividir, falar, meu, que praia linda, que lugar gostoso, que bom andar na praia com você, que bom ter esse tempo só nós dois. Então é importante. Ah, mas você não tá falando de sexo? Tô também, claro, óbvio. Graças a Deus a gente pode namorar também. Mas o olhar pro outro, o se preocupar com o outro. Sabe, a gente foi pro Beach Park, que é um lugar lá muito legal. E eu vi, e meu marido, ele é ruivo, hoje em dia ele é careca. E ele é muito branco, mais branco do que eu. E olha que eu sou branca transparente. Eu falei, amor, a gente precisa comprar uma camisa de filtro solar pra você usar. Não sei o quê. Vamos comprar. Ah, é muito caro. Eu falei, não. E graças a Deus, ninguém passou mal, ninguém teve nada. Um passava filtro solar no outro. Aí você fala, nossa, mas que coisa boba. Não, é um carinho, é uma delicadeza, é um cuidado que você precisa ter com seu marido, você precisa ter com seu filho, você precisa ter com seu pai, com as pessoas que você gosta. E amar é também uma forma de demonstrar amor, também é cuidar do outro. É querer que o outro fique bem, é querer que o outro fique feliz, é querer que ele se divirta. É aquela história, né? Uma amiga minha me falou uma frase, uma historinha esses dias muito boa, que assim, o nosso marido é igual um cavalo. Você tem que deixar ele pastar, você tem que deixar ele reconhecer o território e, com certeza, o vínculo que existe é tão grande que ele vai voltar pro estábulo. Não, isso não quer dizer que você vai ter relações abertas, nada disso. Mas ele também precisa ter o tempo dele, assim como eu também preciso. Eu também gosto de sair pra jantar com amigas minhas.
A minha religião me faz... E meu marido não tem a mesma religião que eu, mas toda terça-feira eu vou a um centro, que eu sou espírita. Eu vou a um centro, ele não vai. E na volta eu janto com amigas minhas. Então, assim, a gente também precisa ter uma história nossa. Porque se você não tiver inteiro numa história, essa história de, ai, ele é metade da minha laranja. Eu acho que não, as pessoas têm que ser inteiras. Eu tenho que estar inteira, ele tem que estar inteiro, os dois têm que gostar. Por exemplo, meu marido adora andar de moto. E ele anda de moto. Eu odeio moto. Eu, como neurologista, nem quero pensar em andar de moto. Mas ele gosta. Então, se é uma vontade que ele tem, é um sonho que ele tinha de ter uma moto, deixa ele ter uma moto. Ele tem responsabilidade, ele não vai andar a 200 por hora. Mas eu não gosto, então isso é uma coisa que ele faz com os amigos dele e tem coisas que eu faço com as minhas amigas. E nem por isso eu deixei de amá-lo, nem por isso eu deixei de respeitá-lo, muito pelo contrário. Cada um tem que ter o seu tempo. Você tem que ter um tempo de cada um, tem que ter um tempo de casal e tem que ter um tempo com os filhos. Ah, mas não dá, é muita coisa, é muita responsabilidade, é muito tempo. Dá pra fazer tudo isso. Te digo porque eu trabalho quase 60 horas por semana e eu consigo dividir meu tempo e meu dia a dia pra dar carinho e atenção a todo mundo que tá à minha volta. Então, vamos tentar amar o outro. Aproveitar nesse começo de ano, repensar as relações. Repensar se realmente é essa pessoa que eu quero do meu lado. Se é essa pessoa que eu quero do meu lado, investir nessa história. E ouvi-lo. Às vezes você vai falando e vai atropelando. Vai com aquela metralhadora que a mulher adora falar e o homem só tem ouvido seletivo, só escuta o que quer. Mas é verdade. Então, assim, tente ouvir. Um sábio, um provérbio, acho que chinês, fala que nós temos 2 ouvidos e uma única boca. Por quê? Porque a gente tem que ouvir mais do que falar. Então, escuta. Tenta ler no olho dele, no que ele fala, no seu discurso, o que realmente ele quer. Às vezes o que ele quer é ficar deitado com você na cama. Eu lembro daquele filme Sex and the City 2, que o Big, que era o namorado da Carrie Bradshaw lá, queria comprar uma televisão pro quarto. E ela, pelo amor de Deus, isso acaba relacionamento, acaba casamento. E não, ele queria ter aquela televisão no quarto pra ficar com ela abraçada, vendo TV. Porque na cabeça dele, a relação delas já estava tão calma e tão estável que ele não precisava de trancos e barrancos pra provar que gostava dela. Então, às vezes, o legal é ficar deitado na cama, vendo TV. Quantas vezes eu deito a minha cabeça na perna do meu marido para assistir algum programa na televisão? E esses dias foi tão engraçado que meu filho de 4 anos chegou e falou: mamãe, deita na minha perna, eu vou fazer carinho em você para você ver televisão. Então isso, a gente também é responsável por educar emocionalmente nossos filhos, educar sentimentalmente nossos filhos. Se o seu filho vê o seu marido te beijando todos os dias de manhã, ele vai fazer isso com a esposa dele. Se ele vê todo dia ele brigando com você, ele vai brigar com a esposa dele. Então, assim, nós que somos mães e educadoras, a gente também tem que educar os meninos que a gente vai pôr no mundo. Porque eles também vão trazer histórias melhores, casamentos melhores, serão pais melhores, se eles tiverem pais saudáveis e felizes, tá bom? Um beijo, até o próximo encontro.